Olá, meus amigos, trazendo aqui aqueles canivetes que a gente usa durante a semana inteira. Chega um momento que ele precisa de uma afiação, né? Eu tenho aqui a minha chairazinha estriada da Tramontina. Eu às vezes uso, vou fazer uma afiação básica que eu faço atualmente. Como eu disse a vocês, estou usando muito o afiador Victorinox, né? Estou até, vamos dizer, sem nenhuma pedra de utilização. Tenho uma pedra, mas não ando com ela, não estou em trabalho agora. Mas a gente sabe que as ferramentas que a gente usa durante a semana, chega um momento em que ele está desafiado, né? Precisa de um retoquezinho. Então eu uso vou botar como estava aqui para vocês verem, o afiador Victorinox, né? Tira essa partezinha, não utilizo essa coisa que eu chamo do afiador do preguiçoso. Raramente eu uso ele, porque eu acho que não fica afiação boa. Eu uso mesmo a pedrinha, né? Então vamos lá, vou começar por esse Tramontina, canivete de poda. Usei um pouco ele para cortar uns saquinhos de muda, para plantar umas mudas. Então estou com ele um pouco desafiado. Ele só tem afiação desse lado, né? Como eu já falei para vocês. Vamos lá, eu faço assim, eu dou algumas passadas. Ele é aqueles canivetes que só tem afiação de um lado. Então eu dou algumas passadas. A afiação, como vocês sabem, eu já falei com vocês, é um processo. Tem gente que entende muito melhor disso. Vejam outros canais se vocês querem ficar mais especialistas nisso. O que eu garanto é que da forma que eu faço, eu tenho minhas lâminas sempre muito bem afiadas. Eu não quero lâmina para cortar papel. Eu quero lâmina para cortar as coisas que eu corto com elas, que não é papel, né? Então vocês viram aí, passei umas 10, 15 vezes. Opa, já tá chegando aqui o fio. Ele só tem afiação de um lado. Então, para um primeiro processo, eu já encerro ele por aqui. Gosto muito desse canivete. Afiação só de um lado, tá, gente? O meu velho e querido Spartan, que tá sempre comigo, sofrido de guerra. Como eu já disse para vocês, eu uso a outra mão, mas você pode fazer de um lado e do outro com a mesma mão. Verifiquem aí que eu tô pegando toda a lâmina, né? Tô indo do começo dela até o final dela aqui na pedrinha da Victorinox. Quantas vezes, gente? Quando você entra na prática, entra no dia a dia, isso é meio de cabeça, sabe? Eu passo com certa força, não vou negar. Há quem diga que teria que ser um pouco mais devagar. O que a gente precisa na afiação é de resultado. Então o resultado eu tenho. O resultado depois eu tenho sempre, tenho fama, inclusive quando empresto um canivete meu, os caras dizem, puxa, tá afinado, tá afiado, hein? Tenho fama, inclusive, de ter minhas peças, meus canivetes, meus objetos, minhas ferramentas de corte extremamente afiadas. Tá aqui. Para o uso que ele teve, eu já encerro aqui essa lâmina. Vou para a lâmina pequena. Ele não está encerrado aqui, tá, gente? Depois ele vai um pouquinho para o estrope. Os que eu quero que vá para o estrope. Por exemplo, o canivete de poda, eu não passo um estrope de couro. Até dou 2 passadinhas ou 3, mas não é a minha, porque eu não quero ele com fio muito liso. Eu preciso de certa abrasividade, de microdentes um pouco maiores nos canivetes, que é para cortar galho. Por exemplo, eu caí na besteira, passei muito tempo estrope nas minhas tesouras de poda. Eu tinha elas extremamente afiadas, que eu testava no papel e elas cortavam, mas tinha elas absolutamente cegas, ou escorregadias pelo menos, para cortar o que ela se destina, que eram os galhos das plantas. Então, já não passo mais minha tesoura de poda em estropo de couro, ou seja, não são todas as minhas lâminas que eu uso o estropo de couro. Nem os canivetes que são mais específicos para alimentos, eu não passo em estropo de couro, tá? Tô com o estropo ali, vocês estão vendo aí, pasta jacaré ali e o estropo, vou mostrar para vocês, porque alguns deles eu passo sim. Ó, tá até meio sujinho de areia, fez um barulho, olha que eu já lavei. Faltou lavar um pouco melhor. Vou passar um pouquinho na punção. A punção vocês sabem que tem um lado só. Como a punção é uma ferramenta mais grossa, eu prefiro muitas vezes passar também a afiação de um lado só, a punção, tá? Eu prefiro muitas vezes passar uma pedrinha mesmo, sabe? Mas como eu tô aqui com o meu Victorinox, isso eu tô fazendo, gente, aqui para vocês, porque eu resolvi ligar a câmera, mas eu sentaria aqui e faria da mesma forma
os canivetes de uso aí da semana, eu faria da mesma forma essa manutenção dele. Esses foram os que circularam comigo. Tá faltando aqui o que eu ganhei de presente, o corneta que eu ganhei de presente do meu amigo Tassimi. Aliás, Tassimi, um abraço. Flávio também, lá de São Paulo, meu abraço, Flávio. Tassimi lá do Distrito Federal. Flávio, a gente andou conversando aí sobre as bainhas, que como vocês sabem, eu não tenho muita intenção de fazer vendas no canal, porque eu tô com minha filha e minha mãe com problemas de saúde grave. Olha, a punção afiou bem. Por exemplo, a punção eu não vou passar no estropo de couro nunca, já passei. Não é bom. Fica muito deslizante o corte. Aqui o meu canivete da roça, o famoso pica-fumo, né? Foi menos usado, vou trazer ele algumas vezes para cá. Então um abraço pro Flávio lá de São Paulo e pro meu amigo Tassimi lá do Distrito Federal. E todos vocês, gente, é porque não dá para citar todos que comentam aí, eu procuro responder os comentários dentro do possível. Tá meio difícil para mim esses dias, porque eu tô com minha mãe e minha filha com problemas graves de saúde, né? Mas resolvi fazer esse vídeo, fazia tempo que eu não fazia, falava com vocês. A afiação é para mim um processo de descarga de tensões. Eu gosto de limpar, gosto de cuidar, gosto de afiar. Detesto quando pego um canivete meu e ele tá mal afiado. Detesto. Fico pé da vida comigo mesmo, porque eu sei que é só descaso meu. E afiar para mim é uma distração. Eu já tenho um ângulo, isso é uma memória muscular. Eu falei disso no outro vídeo que eu falei de afiação. Isso é uma memória muscular, gente, que você cria. Então você tem já o ângulo na sua mão e tem sua forma. Tem gente que afia só de um lado, tem gente que faz assim, ó. E já tem esse ângulo formado na mão. Eu prefiro trocar de mão, fazer com a mão esquerda mesmo. Isso é de cada um, tá? O fato é o resultado no final, que a gente também faz um testezinho rápido aqui para vocês. O bom é saber o resultado no final. Bom, me dou por satisfeito aqui também no canivete da roça. Vamos fazer agora com esse cimozinho que eu uso muito para enxerto. E acabei cortando muitos galhinhos com ele essa semana. Pequenos galhos foram cortados com ele. Então eu passo também algumas vezes aqui na pedrinha, na chairazinha Victorinox. Ela tem uma vantagem, não precisa molhar, não precisa estar deixando na água, não faz sujeira, né? E como eu falei para vocês, os canivetes Victorinox, eles vêm com, e a maioria dos canivetes pelo que eu soube, eles vêm com afiação mais ou menos de 20 graus. E essa parte do afiador duplo, ele é um afiador dupla face, que eu chamei de afiador do preguiçoso, ele é em 20 graus, né? Pelo que eu li, pelo que eu soube do produto Victorinox, ele é também em 20 graus. Então, passa a ser um afiador do preguiçoso, na minha opinião, sem ofender a ninguém, porque eu também uso ele às vezes. É aquela afiação rápida, né, gente? Que é essa aqui. É aquela afiação rápida. Você tá no lugar, passa aqui 4, 5 vezes, aqui tem um sistemazinho a 20 graus. Olha como tira aço na mão, ó. Pedrazinha corrói muito aço. Bom, isso é o que eu faço. Eu tô fazendo, como eu disse a vocês, eu tô fazendo aqui, olha, sequinho, não suja, né? Eu pego o estropo de couro, passo um pouquinho de pasta jacaré. Olha a minha pastazinha como já tá pequenininha, de tanto uso. Vou tirar da filmagem aqui só para passar aqui um pouquinho e não melar tudo, né? Porque sai resíduos da pasta, né? Como vocês sabem. Então vai sujar tudo aqui. Vocês estão vendo aí a sujeira que tá fazendo, né? Bom, é normal. Então aí eu venho com eles um pouquinho, com alguns deles, não com todos, com algumas ferramentas, um pouquinho no estropo de couro, só para dar uma assentada no fio e ele ficar com um corte melhor. Como eu falei, não são todos que eu quero esse tipo de corte. O que acontece na afiação é que quando você faz, toda afiação, ela tem microdentes, né? É a formação de dentes microscópicos. Quanto melhor, mais lisa a afiação, né? Quanto menores, mais lisa a afiação, que faz uma lâmina ficar numa situação de afiação, né? E esses microdentes, para alguns tipos de corte, e se eu deixo meus canivetes para alguns tipos de corte, por exemplo, canivete só para fruta, como é mais o meu Spartan, faço enxerto também com ele, faço tudo, mas
corto muita fruta com ele, já é um canivete que eu passo pouco aqui. Eu não preciso de muito. Olha aí, passado no estrope. Deixa eu dar uma passadinha aqui na minha camisa, só para tirar o excesso de pasta. Isso é o que eu faço, eu não faço mais que isso. Um teste rápido aqui para vocês. Percebam, eu não preciso de mais do que isso, gente. Tem gente que diz, eu quero que toque. Olha aí, tá bem afiadinho. Dá uma mastigadinha, mas esse papel que eu faço o teste é um papel bem fininho, né? Quase uma seda, um papel seda que a gente chama. É aqueles papelzinhos de recado que eu uso. Depois vai aqui para o meu lugarzinho de reciclagem. Então tá pronto esse meu canivete, esse simozinho. Vai para a bainha dele, volta para o trabalho, volta para o uso. O canivete de poda não é um canivete que eu gosto muito de ir ao estrope, mas se ele tiver um pouco ruim, ele não é um canivete que corta bem assim papel, porque ele é um canivete, olha, ele é um canivete de um lado só, de afiação de um lado só, então não pega muito bem em papel. Quando ele está muito engasgadinho, eu passo um pouquinho ele no estrope, do lado, claro, do lado da afiação. Nesse caso vou passar um pouquinho, só para melhorar um pouquinho essa pegada arranhosa dele no papel, embora que é como eu disse, não é a proposta dele. A proposta dele é cortar galhos e não tem por que ele estar com essa afiação, esse fio tão bem assentado. Nesse caso, os microdentes um pouquinho maiores é melhor. Passar um pouquinho do outro lado, isso é uma mania que eu tenho, tá? Se vocês tiverem canivetes afiados em um lado só, vocês vão perceber por quê. Fica uma rebarbazinha do outro lado e é legal você tirar essa rebarbazinha. Só isso. Esse sofreu um bocado, esse cortou saco de muda com terra, né? Você sabe que a areia, passou a lâmina na areia, cega muito, né? Cega muito a lâmina. Deixa eu dar uma limpada nele aqui, na lâmina dele, porque fica resíduo da pasta, né? Jacaré. Essa pasta de polir jacaré, tá? Bem usada na cutelaria. Na verdade, o que a gente faz com o estrope, com um pedaço de couro, é dar um polimento na lâmina. Olha só, fica bem mais macio. Para cortar papel é uma delícia, né? Mas não é cortar papel a ideia do canivete. Mas enfim, tá aqui bem afiadinho. Esse é o canivete da roça. Deixa eu trazer um pouquinho também no estrope. Como eu disse, gente, não são todos os canivetes que eu passo no estrope. Esse aqui a gente faz quando a gente quer uma afiação mais navalha mesmo. Não significa cortar bem ou cortar mal. O que vale é a afiação na pedra, na chairazinha, como eu fiz. Às vezes, para assentar, eu passo também por último na chaira, depois do estrope. Por que depois do estrope? Se o estrope é o último processo, eu passo depois, você vê que é de cada um. Por que eu passo um pouquinho na chaira? Para assentar o fio e dar um fiozinho um pouquinho mais grosso, que às vezes o estrope de couro deixa ele muito fininho, muito lisinho, uma delícia para cortar papel, mas eu não vou cortar papel com canivete, né? Papel eu corto com tesoura. O meu canivete eu não vou cortar papel. Então, nem sempre eu estou usando aí o estrope de couro. Dá uma limpadinha aqui na minha blusa. Olha aí, uma beleza. Tá mastigando ainda um pouquinho, porque esse foi também muito usado. Talvez o tempo que eu dei a ele de pedra foi pouco, né? Tem que passar mais um pouquinho esse. Ele tá meio engasgando. Esse aqui não pegou muito fio não. Deixa ele aqui para eu dar uma reforçada. Vamos ao Spartan. Vamos ver como ele tá. Se ele estiver bem, eu já nem passo no estrope, como eu disse. Ele é um canivete para frutas. Tá muito bem afiado já. Eu não preciso de mais do que isso, gente. Tem gente que gosta do fio bem lisinho, sabe? Posso passar um pouquinho, mas sinceramente, eu não faço isso normalmente. É um canivete que eu uso mais para comida, para fruta. Uso óleo mineral para lubrificar, o óleo comestível, aquele que você encontra em farmácia, né? Claro, bati aí. Claro, porque você pode ter contato aí com alimentos. É importante que você esteja protegido, né? Eu gosto de um óleo mais grosso, mas não abro mão da proteção. Então você pode se intoxicar, porque o óleo fica nas ranhuras do canivete e de repente, né, você pode consumir esse óleo em contato com o alimento. Olha aí, já tá aquela navalhazinha, que nem é o caso que eu quero para ele, sabe? Nem é o caso que eu quero para ele. Vamos ver a lâmina pequena, dar um estropezinho rápido. Isso, gente, é o trabalho que eu faço na minha intimidade, eu comigo mesmo. Sinceramente, é uma terapia para mim. Ou tô lendo, ou tô escrevendo alguma coisa, fruto do meu trabalho na área da comunicação, como os que são do canal aqui sabem. Ou tô fazendo isso, limpando meus canivetes, dando polimento,
afiando. Esses foram os canivetes que eu trabalhei durante a semana. Então separo eles, ando com a cestinha com meus objetos, né, de trabalho com as plantas, como vocês sabem, os que já são do canal. E vamos lá, olha aí, bem afiadinha, né? Eu não preciso de mais do que isso, gente. Tem gente que quer deixar o canivete fazendo a barba. Eu não vou fazer a barba com o meu canivete, nem vou fazer a barba, né? O Victorinox tem isso, fácil de pegar fio e não mantém muito fio. Isso é fama dos Victorinox, tá difícil até de acertar o papel. Bom, vocês viram, bem afiadinho. Vou dar só um pouquinho mais de gás aqui no canivete da roça. Eu vou usar a Shaira. A Shaira ajuda a assentar o fio. Como isso aqui é um aço carbono, não preciso voltar com ele para a pedrinha da Victorinox, né? Daquele afiador duplo. Faço aqui na Shaira mesmo, algumas vezes de um lado, algumas vezes do outro. Ele foi muito usado também em coisas bem duras. Não estava com dente. Veja bem, gente, essa é a afiação do dia a dia para canivetes que trabalham normal, cortando planta, cortando fruta, né? Se você trabalha com um canivete de forma severa, que você faz dentes nele, dentes na lâmina de corte, eu vou explicar isso daqui a pouco. Deixa eu terminar aqui que eu vou explicar para vocês. Aí não tem jeito, você vai ter que desgastar e refazer o fio, vai ter que ir para pedra. De um lado mais grossa, pedra mais fina, senão você perde completamente o fio, tá? Fica sem condição de trabalhar com a ferramenta. E aí eu não passo por isso. Eu faço questão de minhas ferramentas bem afiadas. Vamos ver como ele ficou agora. Olha lá. Já está bem melhor, né, gente? Ainda melhora? Ainda melhora, tá? Como eu disse, ele trabalhou em condição severa, então não tá tão navalha. Agora eu peguei 2 folhas. Nossa, não precisa gastar tantas folhas assim, né, gente? Embora que aqui todas vão para reciclagem, tá? Eu faço separação de lixo aqui na minha casa. Viram só? Ele ainda melhora, tá? Ele ainda melhora, mas não vou botar vocês mais tempo no vídeo aqui para fazer o canivete melhorar a afiação. É assim, gente. É assim que eu trabalho no dia a dia. Antes de encerrar o vídeo, o que eu estava dizendo, se você usa ele de uma maneira severa, de modo a fazer dentes que não são os microdentes, né? Dentes mais visíveis, ou que você sente no dedo, na lâmina, aí não tem jeito. Você vai ter que ir para a pedra e refazer o fio do canivete. Olha só. Estão todos bem navalha, como se diz, né? Que nem é o caso, como eu disse a vocês. Nem é, eu não faço questão dessa afiação. Eu não vou cortar papel. Então um papelzinho fininho, nem 75 gramas é, acho que 60 gramas, né? O canivete está cortando desse jeito, eu não preciso. Eu sei que é uma forma de testar, as pessoas nos canais usam aí, cortar folha assim, mas não é meu caso. Eu não estou interessado em cortar papel com o meu canivete. Eu faço apenas para mostrar para vocês. Esse é meu trabalho, gente. Queria mostrar para vocês. É meu trabalho ali semanal, de 2 em 2 dias até, dependendo do uso, com os meus canivetes usados durante a semana. É dessa forma que eu faço, é dessa forma que eu trabalho. Eu uso esse afiador Victorinox só por comodidade, né? Facilita a minha vida. Meu Spartan está sempre comigo, volta para o trabalho, meu canivete de poda, o meu cimo e o meu canivete da roça, junto com minha Shaira, meu estropo de couro e minha pasta jacaré. Para os que não conhecem, se a pasta para polimento, a verde cromo, isso é óxido de cromo, tá? Muito utilizada na cutelaria, né? Os conhecidos, os nossos profissionais barbeiros utilizavam muito um couro melado com pasta jacaré ou com outro tipo de pasta polidora para deixar a lâmina naquela afiação navalha mesmo, para tirar a barba, né, das pessoas. É isso, gente. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.